Fala, Denis. Aqui o feedback da semana, vou fazer mais rapidão aqui. Bom, dá pra ver aí que você dominou bem as ferramentas, você já deve usar aí trabalhando. Tá funcionando bem, tanto a ida como volta, né? A questão do pêndulo. Também dê uma olhadinha aqui no desenho, né? Como é que você já colocou aqui no Instituto de Deformadores e tal. Tem uma base ali que você fez e a partir dela desenvolvendo o desenho. Animação aqui no Drawing. Uma coisa importante aqui para animar, não para agora, mas que você pode desenvolver em outras cenas, porque essa aqui a gente animou tudo em Angle Z, né? Então a ida e volta dele aqui no gráfico, ele acaba sendo mais fácil de trabalhar. Ele tá abrindo. Um minuto. Aqui deu para ver que você já utilizou o gráfico direitinho, já permite o desenho dele indo e voltando, então ele funcionou bem ali o pêndulo. Tem algumas coisas aqui na frente que está dando uma pequena variada de aceleração. No primeiro momento acaba não sendo muito importante, mas para uma animação mais trabalhada, essa variação aqui de alguns momentos ele está mais arredondado, outros mais quinados, ele faz diferença. Então, outra coisa é ver a variação dele, principalmente aqui no final. Ele tem que rotacionar em torno do zero, né? Aqui ele é simétrico em torno do eixo zero. Então ele deveria vir por aqui até parar. Né? São pequenos ajustes que você poderia fazer, mas em termos de domínio de ferramenta está funcionando. A gente tem que entrar um pouco mais na qualidade da animação em si. Que aí é a diferença que você vai notar a partir da trabalho para conteúdo, né? Quando você está fazendo personagens e tal. Esses pequenos movimentos aqui eles fazem bastante diferença. O mercado publicitário, né, o mercado para animação de motion, ele acaba não ligando muito para esses elementos, ele acaba sendo mais secundário, mas é menos importante o desenvolvimento do acting do personagem, ou de mecânicas, mas para conteúdo é essencial, ele vai fazer toda a diferença na credibilidade da cena ou não. Então, são pequenos ajustes aqui necessários para conseguir fazer essa fluidez de movimento, beleza? Aí de volta sobre a aceleração e sobre o deformador, aí entra uma teoria importante de overlap. Nesse ponto aqui, apesar de eu ter animado rápido, né, durante a aula, que não dava tempo de fazer muita revisão, mas é importante conhecer a maneira como é que ele se distorce. O deformador acontece em forma teórica, né, a propagação de energia. A ideia é que o movimento ele nunca vai distorcer na ponta sem começar pela base. Aqui, ó, ele está indo, depois você virou o controlador para baixo sem virar esse de cima. Então ele primeiro vira esse para depois virar o outro. Então esse aqui pode até ficar mais tempo para cá para poder fazer a onda. E aí esse aqui ele chega primeiro, porque o movimento ele se inicia na base para depois chegar no topo. Então esse movimento acabaria sendo mais nessa linha aqui. É porque aqui eu já estou mexendo numa animação já pronta. Aí acaba que ele não tem... Mas é mais ou menos isso aqui, ó. Você vai ter a parte de cima se movendo. A parte de baixo ela vai ter a tendência a ficar um pouco mais de tempo. Até para poder fazer a ondulação de uma maneira mais coerente em relação a outra. Beleza? Não analisa só tecnicamente, né, quais são os elementos que eu estou puxando aqui do ponto de vista de deformador e tal, mas analisa o desenho mesmo, né, na sequência, como é que está acontecendo, pensa sempre como se fosse uma animação full. Então, quando ele está indo, você pensa que onde é que está o extremo do movimento, né, da curvatura, e aí quando ele chega lá do outro lado, ele vai passar por aqui pelo meio, né? Ele vai, lembra sempre de pensar essa seta invisível aqui para onde ela está indo. Aí quando ela chegar lá do outro lado, né, ela vai no extremo do movimento. Tem até uma nomenclatura que o pessoal utiliza. É como se essa seta aqui estivesse descendo para baixo, tá vendo? Ela vai deslizando pelo corpo da linha. Então a onda ali ela desce. E a parte de cima ela já começa a voltar. Você vê que ela já começa a formar uma ondulação reversa. Então é comum
Ele chama na Méliès, por exemplo, eles chamam muito essa pose aqui, quando as duas pontas na mesma direção, de reverso. E aí quando você tem uma direção contrária, né, quando ele forma o S, é quando você vai ter o overlap, né, essa curvatura dele de um para um lado e outro para o outro. Aqui na verdade ele termina ainda, né? Tem um intermediário antes desse aqui. Esse aqui sim vai estar em overlap, vai ter duas energias, né? Dois pontos aqui de ação, antes dele virar no reverso novamente. Então ele vai deslizando e essa seta aqui é como se ela tivesse ido embora aqui, deslizando pelo fio. Então sempre pensa um pouco nessa lógica aqui para conseguir fazer flexibilidade, e não só para elementos flexíveis como esse chicote e tal, mas de overlap de uma maneira geral, de iniciação de personagem, de movimentação de braço. Então lembra sempre disso, que o primeiro aqui, a base dele, sempre vai retornar um pouco antes de iniciar o movimento da outra parte. Beleza? Mas no mais, isso aqui está bem legal, acho que está funcionando bem. Já deu para entender bem com o funcionamento dela. Beleza? Parabéns aí, até a próxima.